Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante, sabe? São anotações, comentários de bíblias de estudo sobre o capítulo 15 do livro de Provérbios. Uhum. Nossa missão aqui é tentar desvendar a sabedoria prática que existe ali, sobre o poder das nossas palavras, a atitude do coração e, no fim, sobre os caminhos que definem a nossa vida. E tudo começa com uma frase que parece simples, mas que define o tom de tudo. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É um ponto de partida brilhante, né? Porque ele já joga a gente direto no coração da estrutura do capítulo, que é o contraste. Contraste exato. Provérbios 15 é uma série de paralelos, quase um jogo de espelhos. De um lado sábio, do outro tolo. De um lado alegria, do outro a tristeza. Riqueza com ansiedade contra a simplicidade com paz. O que a gente vai ver como essas escolhas, que parecem pequenas no dia a dia, principalmente na nossa comunicação, são, na verdade, as grandes decisões que moldam nosso destino. Então vamos mergulhar nisso, na comunicação, porque parece ser a porta de entrada para todo o resto. O primeiro verso é super direto, mas logo depois, o verso 4 usa uma imagem que eu acho, nossa, espetacular. A língua suave é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Não é só sobre ser educado, é algo bem mais profundo. Muito mais profundo. E o material de estudo ajuda a gente a entender a força dessas palavras no original. A palavra dura do verso 1, por exemplo, pode ser traduzida como palavra de dor. Palavra de dor. Isso, ou palavra que fere. Não é só uma palavra firme, é uma que tem a intenção de machucar. E, em contraste, a língua suave do verso 4 é descrita como uma língua que cura, Que cura. ou língua saudável. A imagem da árvore de vida é poderosa, sugere algo que nutre, que dá sombra, que sustenta, que produz frutos. É uma comunicação que gera vida em quem ouve. Nossa, isso dá tudo. Porque a gente costuma pensar em comunicação como, sei lá, a troca de informação, mas aqui a proposta é que ela pode ser um ato de cura ou um ato de violência. A perversidade na língua que quebranta o espírito é uma imagem de algo que esmaga, que quebra a força vital de alguém com palavras. Acho que todo mundo já sentiu isso dos dois lados. Pois é. E a sabedoria não está só em evitar a palavra de dor, mas em saber usar a palavra que cura. O verso 2 diz que a língua dos sábios adorna o conhecimento. Olha que interessante. Adorna. Ela não apenas transmite o conhecimento, ela o adorna, o embeleza, torna a verdade atraente, desejável. É a diferença entre jogar um balde de água fria em alguém e oferecer um copo de água fresca. A boca do tolo, por outro lado, derrama tolices. É uma imagem de incontinência verbal, sem filtro. Exatamente, sem cuidado, sem pensar no impacto. Mas é fácil falar sobre resposta branda? Na prática, né? No calor da discussão, quando alguém te ataca, a reação instintiva é a palavra dura. É quase sobre-humano ter outra atitude. O capítulo dá alguma pista de como a gente cultiva essa reação em vez do impulso? Dá sim, e a pista é ótima. Está no verso 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. A chave é a pausa. A chave é a pausa. A sabedoria não está na rapidez da resposta, mas na qualidade dela. Meditar aqui não é tipo um cálculo manipulador. É um processo interno de ponderar, de considerar o impacto, de buscar uma resposta que construa em vez de destruir. O tolo reage, o sábio responde. E essa resposta é fruto de uma condição interna, sabe? De um coração que foi treinado a não apenas derramar o que sente na hora. Então, essa meditação do coração é o que impede a gente de ser só reativo. E essa condição interna, esse coração, parece ser o próximo grande tema do capítulo. É como se as palavras fossem só o sintoma e a questão de verdade estivesse no coração. Você fez a transição perfeita, porque essa meditação do coração não acontece no vácuo, ela acontece sob um olhar. E é isso que o verso 3 introduz de forma tão direta. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Isso cria um palco de responsabilidade total.
Não existe conversa privada, pensamento secreto, nada escapa. Nada. E essa ideia é levada ao nível extremo no verso 11, que é um dos mais fortes, eu acho. Qual é? O inferno, Sheol, e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. A lógica é impressionante. Nossa, a verdade. Se nem o lugar mais misterioso e obscuro pra gente, o reino dos mortos, tem segredos pra Deus, que chance o nosso coração tem de se esconder? Nenhuma. Não tem máscara que a gente possa usar. O texto está dizendo que Deus não julga só as nossas ações, que são a ponta do iceberg, mas as motivações, as intenções, a integridade do coração. E o ponto fascinante é que o estado desse coração não é só uma questão espiritual abstrata. Ele tem consequências visíveis, quase físicas. É verdade. O verso 13, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. E o 15 complementa com uma ideia que eu acho revolucionária. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Exato. Isso é uma virada de chave. Sugere que a nossa experiência da realidade não é definida pelas circunstâncias, mas é filtrada pela condição do nosso coração. Exatamente isso. A alegria aqui não é uma emoção passageira resultado de um evento bom. É uma condição interna, uma atitude que transforma a percepção de tudo. Ter um banquete contínuo não significa que não vai ter problema. Claro. Significa que, mesmo comendo pão e água, a atitude de contentamento e confiança transforma aquela refeição simples num banquete. Enquanto isso, a pessoa com o coração aflito pode estar num palácio, mas a experiência interna dela é de miséria. Os dias maus são maus por causa da lente interna de aflição, que colore tudo de cinza. E essa conexão vai ainda mais fundo. O verso 30 diz: o brilho nos olhos alegra o coração. Uma boa notícia fortalece até os ossos. Fortalecer os ossos, pelo que o material de apoio indica, era uma expressão para saúde plena, vitalidade. Então, o que está sendo dito é que um estado de alma positivo, alimentado por boas notícias, por alegria, tem um efeito físico real. É a psicossomática bíblica, né? Precisamente, existe uma ligação direta e inseparável entre a saúde da alma e a saúde do corpo. Um coração alegre, notícias que edificam, isso tem um efeito bioquímico, a gente poderia dizer hoje. Isso nos leva para uma reavaliação radical do que a gente considera ser uma vida boa ou próspera. Espera um pouco. Então, o verso sobre o coração alegre, que tem um banquete contínuo, é a resposta direta para o que vem logo em seguida, nos versos 16 e 17. Exato. A riqueza não está no tesouro, está na atitude do coração que transforma o pouco num banquete. É isso. É exatamente essa conexão. Você percebeu a genialidade da estrutura? O capítulo apresenta um problema e depois a solução. O verso 16 diz: melhor é o pouco havendo temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. E o 17 complementa: melhor a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo com ódio. Isso. Esses dois versos são um ataque direto à nossa cultura de consumo e sucesso a qualquer custo. O grande tesouro com inquietação é a descrição perfeita da ansiedade que a gente vê hoje, da cultura da correria, onde as pessoas acumulam bens, mas perdem a paz, o sono. A saúde. Exato. O sucesso não é medido pelo tamanho da conta bancária, mas pela ausência de inquietação no coração. E o contexto cultural que as notas nos dão torna isso ainda mais forte. O boi gordo não era uma refeição qualquer, era o símbolo máximo de status, de luxo, de celebração. A ostentação da época. Pois é, era o que se servia em casamentos, em grandes festas. Ao contrastar isso com um prato simples de vegetais, o texto está fazendo uma crítica social radical. Ele está afirmando que a qualidade dos relacionamentos à mesa é infinitamente mais importante que a qualidade da comida sobre ela. O que constitui uma vida boa? A aparência de abundância num jantar tenso, silencioso, ou a realidade da harmonia e do amor em volta de uma mesa simples? Isso me faz pensar no verso 27. Quem é ávido por lucro desonesto arruína sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. A busca pelo boi gordo a qualquer custo, com desonestidade, acaba envenenando a própria mesa.
Isso mesmo. A ansiedade do grande tesouro com inquietação é o tempero que estraga o banquete. O capítulo está dizendo que a fonte da nossa prosperidade, se ela é honesta e pacífica ou gananciosa e inquieta, determina a qualidade da nossa vida. Exato. A ruína da casa aqui é multifacetada. É a ruína da paz, da confiança, dos laços familiares. O argumento é consistente. A verdadeira prosperidade é um estado interno de paz com Deus, o temor do Senhor, e de harmonia com os outros, o amor. E isso é mais valioso do que qualquer indicador externo de riqueza. É uma hierarquia de valores completamente invertida, né? Totalmente. Ok, o diagnóstico é claro. Palavras que curam, um coração alegre, foco na paz e não no tesouro. Mas como se chega lá? Como se constrói esse caráter? O capítulo parece dar uma fórmula, e ela começa com uma atitude que não é muito popular hoje em dia. Verso 5. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. Essa é a porta de entrada para a sabedoria. É a capacidade de aprender e de aceitar a correção. Em uma cultura que diz pra gente, seja você mesmo e não deixe ninguém te dizer o que fazer, essa ideia é profundamente contracultural. É verdade. A disciplina e a repreensão, aqui, não são vistas como punição, mas como um presente, um caminho para o autoconhecimento. O verso 32 é ainda mais direto. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo. É um ato de autossabotagem. Despreza a si mesmo é muito forte. É como dizer que, ao recusar a correção, você está basicamente dizendo que não acredita no seu próprio potencial de ser melhor. Você se fecha para o crescimento. O tolo se ofende com a crítica. O sábio a usa como ferramenta. E tudo isso culmina de forma brilhante no último verso, o 33, que amarra todas as pontas soltas. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. A síntese perfeita. É a síntese. O ponto de partida para a sabedoria é essa postura de reverência e respeito a Deus, o temor do Senhor. Mas a chave que abre essa porta é a segunda parte do verso. A humildade. É a humildade que permite a gente aceitar a repreensão, que nos faz usar palavras brandas em vez de duras, que nos permite valorizar o amor acima do luxo. A humildade é a condição para tudo que a gente viu até agora. E o resultado paradoxal dessa humildade não é a humilhação, mas a honra. Sim, a verdadeira honra, o verdadeiro respeito não vem da autoafirmação agressiva, mas de um caráter forjado na sabedoria que nasce da humildade. E com isso, o capítulo nos deixa com a imagem final de dois caminhos distintos que está no verso 24. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno Sheol, que está embaixo. Então, se a gente juntar tudo, o caminho para cima, o caminho da vida é pavimentado com o quê? Com palavras que curam, com um coração que encontra alegria nas pequenas coisas, com a busca pela paz em vez da riqueza inquieta e com a humildade de estar sempre aprendendo. Exatamente. E o caminho para baixo, para o Sheol, usado aqui como metáfora para a ruína, a destruição, a morte existencial, é pavimentado com o oposto. Palavras que ferem, um coração amargurado, a busca incessante por tesouros que só trazem ansiedade e o orgulho que rejeita qualquer correção. A escolha entre esses dois caminhos não é um evento único, é diário. Ela é fita dezenas de vezes por dia, em cada conversa, em cada reação, em cada decisão silenciosa do nosso coração. Então, o que tudo isso significa? Ao explorar o capítulo 15 de Provérbios com a ajuda dessas notas, o que emerge não é um conjunto de regras, mas um manual de psicologia e sabedoria prática incrivelmente atual. Ele mostra pra gente que a qualidade da nossa vida não é determinada por grandes eventos, mas pela soma de incontáveis pequenas escolhas. A palavra que usamos, a atitude que cultivamos e a nossa disposição para aprender e crescer. A verdadeira riqueza, a vida para cima, está na paz e no amor, não no acúmulo de bens. Isso nos deixa com uma questão para refletir, né? O capítulo insiste que os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando não só o que fazemos, mas por que fazemos. Se essa consciência da presença divina, de uma responsabilidade final, fosse o nosso filtro principal para as ações e palavras ao longo de um dia comum,
Que tipo de resposta branda surgiria onde hoje existe uma palavra dura? Que conversas mudariam de tom? Que decisões financeiras ou relacionais seriam reconsideradas? Um pensamento poderoso para encerrar. Que Deus abençoe a todos.